paz, meus irmãos e minhas irmãs, estamos reunidos aqui no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha certeza que o Espírito Santo vai falar grandemente ao teu coração, se assim você der lugar, amém? Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele age, ele opera quando damos liberdade para ele assim o fazer, né? Ele é um ser extremamente carinhoso, cauteloso, e que você possa abrir a tua casa, o seu carro, onde quer que você esteja ouvindo esse louvor, ouvindo essa ministração, ouvindo esse culto, essa palavra, que o Espírito de Deus possa operar, ele possa realmente mudar as coisas, transformar, que ele possa neste momento, nessa hora, nos abraçar, que ele possa nos envolver com a presença dele, porque só Jesus tem o que realmente nós precisamos. A palavra dele nos declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, precisamos sim entregar as nossas vidas, os nossos anseios, os nossos sonhos, objetivos, tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que dessa forma possamos estar conciliando tudo de acordo com a palavra dele, para que o reino dele, a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável, venha se manifestar na minha e na sua vida. Então feche os seus olhos, se você puder, se você não puder, fique em espírito de oração, mas deixe com que neste momento a presença de Deus venha falar ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos conversar com Deus, porque conversar com Deus, se envolver com Deus, é um diálogo entre nós e Deus. Nós conversamos com amigos, com pessoas que achamos que de alguma maneira vai aliviar a situação que estamos passando e enfrentando, mas certamente só o Espírito de Deus tem poder para isso. Só o nosso Deus tem poder para tal coisa fazer. Então peça para Ele neste momento que a presença dEle venha fluir sobre você. Diga para Ele: Pai, eu abro a porta do meu coração e te peço, entra, faça morada em mim, Senhor. Tenha liberdade de me envolver. Tenha liberdade de me envolver com a tua presença, com o teu amor. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos de todo o nosso coração. Nós queremos ter um coração devoto, queremos ter um coração sincero, um coração reto, um coração íntegro. Nós queremos ter um coração, meu Deus, voltado para o Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, para glorificar e bendizer ao teu santo e precioso nome. Tu és tudo para nós, Senhor. O ar que respiramos, nós te adoramos de todo o nosso coração. Te pedimos que neste momento, que nessa hora, o Senhor tire de nós toda a carnalidade, tudo aquilo que porventura possa atrapalhar o teu reino de descer neste lugar, tudo aquilo que porventura possa impedir o teu reino de descer neste lugar, tudo aquilo que porventura possa atrapalhar o teu reino de descer na vida deste meu irmão, na vida dessa minha irmã. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade nessa hora de tirar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não procede do teu reino, que não procede, que não seja, meu Deus, de acordo com a tua palavra. Jesus, perdoa os nossos pecados. Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, conscientes ou inconscientemente. Lava o nosso coração, Jesus. Lava a nossa vida, Jesus. E tira de nós, Senhor, arranca, porque nós queremos ser santo como Tu és santo. Nós queremos derramar o nosso coração em Tua presença. Nós queremos ter reverência ao falar o Teu nome. Nós queremos ter reverência ao clamar ao Senhor. Oh, fique à vontade, Senhor. Fique à vontade, Jesus. E que nada, nada, nada e nem ninguém venha nos impedir de sentir a Tua presença. Nada e nem ninguém possa impedir, meu Deus, o Teu agir sobre as nossas vidas. Que nada e nem ninguém venha impedir o Teu agir sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Oh, Deus. Nada vai me separar do Teu amor, do Teu amor. Nem a morte, nem a vida vão
teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor Nos teus braços chega, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços, Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor Nos teus braços é o melhor Nos teus braços. Então se entregue a Ele, então derrame o seu coração, a sua vida no altar dele. Diga bem, papai, em teus braços de amor. Eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero sentir a tua Shekinah, eu quero sentir o teu fogo, eu quero sentir a tua glória me envolver. Diga pra ele, me envolva, Jesus, nos teus braços de amor. Envolva a minha vida, minha casa, minha família em teus braços de amor. Eu quero te adorar, eu quero te sentir, eu quero te servir. Jesus, Jesus, Jesus. Diga pra ele, leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Descansar em você.
sobre a sua vida neste momento, Deus. Oh, leva-nos, Pai, a viver a tua vontade, Jesus, a viver o teu querer. Oh, Espírito Santo de Deus, aqui na terra como no céu, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade nas nossas vidas e não a nós. Queremos muitas coisas, mas só uma coisa nos basta, é a tua graça, Jesus, a tua graça, Jesus, Jesus, a tua graça nos basta. Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas, tem sido grandioso. Eu não sei você, mas falando da minha casa, da minha família, da minha casa, quando eu falo casa também, da minha igreja, né, do meu povo, tem sido um tempo maravilhoso. Eu vejo que Deus tem de alguma forma se movimentado, Deus tem trabalhado, tem sido um tempo grandioso nas nossas vidas, Deus tem direcionado, e uma coisa é que nós precisamos estar atentos a tudo que Deus tem falado. Eu sempre tenho sido enfático nisso, eu sempre venho falando isso, porque isso é uma realidade, amados. Nós precisamos, e Deus ele tem falado, eu creio que com cada um Deus tem falado algo, e é muito importante isso, você estar atento ao que Deus está para falar, ao que Deus tem falado, ao que Deus tem direcionado, e isso é o que está sendo esse tempo para as nossas vidas, amém? Eu sei que você já adorou ao Senhor, já orou, mas eu quero orar com você mais uma vez, e nesse momento, para que a gente possa ainda mais se preparar para aquilo que o Espírito Santo vai nos instruir, vai nos dirigir, e eu tenho certeza que sim, é um tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, amém? Pai, nós estamos diante da sua presença, Deus, estamos caminhando, e Pai, sabemos que o Senhor é quem nos dirige, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor, meu Deus, que de alguma forma tem nos conduzido nesse tempo. Pai, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, e como eu sempre falo e tenho dito, que não seja eu, o Dalton, mas que seja o teu Espírito falando a essas vidas, ministrando a essas pessoas, dirigindo a cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te louvo mais do que nunca. Que o teu Espírito nos dirija em nome de Jesus. Amém? Queridos, não sei se você tem acompanhado os nossos últimos encontros, mas nós temos falado muito aqui sobre a alma. É o que nós estamos mencionando aqui, falando sobre a mente, falando sobre as emoções, sobre os sentimentos, que seriam tudo aquilo que envolve a alma. E nós estamos nos baseando em um texto onde o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, tem dito para nós que nós precisamos nos conservar irrepreensíveis e conservar o quê? O espírito, a alma e o corpo para a vinda do Senhor. Observa que ele fala espírito, alma e corpo, ele não fala só espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso meio, principalmente, eu não sei outras localidades, mas vamos falar aqui do nosso meio pentecostal, neopentecostal, se enfatiza se enfatizou muito essa questão espiritual, sempre enfatizando essa parte e acabando se esquecendo que o ser humano ele não é só espírito, o ser humano ele também é uma alma, ele possui uma alma, ele é também um corpo. Tanto que é maravilhoso isso que Paulo diz, que ele fala que tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo, elas irão se encontrar diante do Senhor. Dizendo o seguinte, olha, você, eu, nós cristãos, na volta de Jesus, não vai ser algo simplesmente espiritual. E ele está dizendo que nós devemos entender o quê? Que esse encontro acontecerá num todo, o ser humano num todo. Da mesma forma como nós estamos aqui, nós vamos nos encontrar diante dele. Agora, lógico, receberemos um novo corpo, teremos uma alma restaurada, vai ser algo maravilhoso. Amém, queridos? Então eu tenho enfatizado muito isso, até eu disse isso no último encontro nosso, eu comentei sobre isso, que nós precisamos aprender que não há uma dualidade, não é o céu lá longe e a terra aqui afastado, não. Nós somos seres que tocamos tanto os céus quanto a terra.
E aquilo que fazemos aqui implica lá. E a maneira como nos movemos lá vai refletir ou vai manifestar aqui. Então é muito importante nós entendermos que nós somos o ser humano num todo e que nós não podemos nos dividirmos. Então, se eu estiver na minha casa, com a minha família, conversando com meus amigos, jogando um game com meu filho, seja lá o que for, ali eu não estou sendo natural ou carnal. Não, eu estou sendo espiritual, até porque o meu espírito está ali. E se eu estou num outro ambiente, chamado igreja, adorando, louvando, eu estou deixando de ser natural? É lógico que não. Até porque com a minha carne, com o meu corpo, com a minha alma, eu também estou adorando ao Senhor. Por isso que Paulo fala, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício. Olha que coisa. E ele fala sobre renovar também o entendimento, a mente, que implica a parte da alma. Só que o que nós estamos seguindo aqui, se você esteve conosco, se você não esteve, então você precisa assistir o último episódio, o encontro, mas para que você possa entender, e na realidade nós estamos dando uma continuidade de algo que eu comecei, quando nós começamos a falar aqui sobre Elias, em 1 Reis capítulo 19. Então se você quiser abrir aí o texto comigo, você pode abrir 1 Reis capítulo 19. E nós começamos então aqui falando sobre Elias. E por que tocar no assunto de Elias? Porque como nós estamos falando da alma e todas as implicações que a alma traz e que a Bíblia nos ensina, e lógico também, como eu já disse, parte também é de uma experiência que eu também vivi na minha vida, e a experiência que eu tive na relação com a palavra, e como a palavra foi me instruindo, como a palavra foi me direcionando ao que? A restaurar a alma, a tratar a alma. É lógico que esse processo ainda não terminou, ele está acontecendo, esse processo ainda em mim, mas eu tive uma experiência e eu creio que parte disso eu quero transmitir a vocês, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque, amados, como eu já disse, é um tempo que está se exigindo muito ainda. São tempos que têm exigido muito da nossa mente, muito do nosso emocional. Tem se exigido muito de nós nesse ponto. E se nós não soubermos estruturar a nossa alma, se nós não soubermos lidar com ela, tratar a nossa alma, isso pode gerar alguns obstáculos, algumas dificuldades, que a nossa alma não conseguirá lidar com algumas coisas. Então é importante nós termos a consciência de que temos uma alma. Olha que coisa. Embora a consciência está ali na alma, mas nós precisamos ter a consciência de que há uma alma e de que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amparada de alguma forma. E o que nós tocamos aqui, por conta de tudo que estamos passando, vivendo, sabemos que já tem pessoas que estão vivendo, né, de tudo que está assistindo, ouvindo, depois eu vou falar sobre isso, mas estão aí ficando até paranoicas, estão ficando, a gente fala de crisadas, estão ficando assim. Nessa maneira. E aí então nós citamos aqui Elias, que foi uma pessoa assim que teve uma comunhão com Deus profunda, viu manifestações, sinais, prodígios, maravilhas, ou seja, o sobrenatural de um modo, realmente os céus tocando a terra. Quer dizer, foi alguém que experimentou de Deus. Mas como o capítulo 19, versículo 1 vai nos dizer, que diante de uma ameaça, não tinha nem acontecido, ele sucumbiu, ele desistiu, ele saiu correndo, e o texto nos fala que ele saiu correndo para salvar a própria alma, a vida, e para não morrer, com medo de morrer. E aí ele deixou a pessoa que estava com ele, partiu sozinho para o deserto, e lá ele pediu a morte. Lá ele acabou pedindo a morte, dizendo: Deus, pode levar a minha vida, pode me tirar disso aqui. Então é maravilhoso nós olharmos isso na Bíblia. Como eu sempre digo, a Bíblia ela não só revela Deus ao homem, mas ela também revela o homem ao homem. A Bíblia nos faz isso. E aí a gente se depara diante de um texto, amados, que é uma coisa que sempre me impressionou, como que um profeta, ele, diante de coisas que ele apresentou, que ele viu, que ele vivenciou, como que diante de uma ameaça, simplesmente uma ameaça, ele desmoronou. Não é? Quer dizer, pediu a morte, entrou num estado depressivo, né? Parece que ele experimentou uma crise de ansiedade.
E como que aconteceu tudo isso? E aí então a gente até entendeu aqui que até profetas sofrem com problemas da alma. Até profetas podem sofrer com problemas emocionais, com problemas psíquicos. Até profetas podem enfrentar isso. Então nós precisamos, mais do que nunca, ter atenção a isso. E ver o que a Bíblia nos fala e nos mostra. Só que o que nós destacamos aqui é que o ponto crucial é o versículo 4 do capítulo 19, que diz o seguinte: que quando ele pede a morte a Deus, ele fala o seguinte, dizendo: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Observe então que ele foi alguém que se frustrou, esteve frustrado, decepcionado. É como ele se encontrou nesse momento e nesse estado. Ele estava frustrado e decepcionado com ele mesmo, naquele momento e naquele instante. Então muitos de nós, amados, o que pode acontecer? Pode acontecer do seguinte: a gente se empenhar em um projeto, se entregar a uma causa, sabe? Se entregar a um relacionamento, se envolver, ter um sonho, lutar por aquilo, e de repente nós não conseguimos alcançar as nossas expectativas, aquilo que esperávamos, depois de todo sacrifício, de toda renúncia, a gente se frustra, a gente se decepciona. A gente se frustra com os outros, a gente se decepciona conosco mesmo. E aí, não sei se você sabe, a frustração, a decepção, ela é o princípio da apostasia. É onde muitas pessoas começam aqui a desviar da fé, a se desviar da fé. Então esse é um ponto que, eu vou dizer para você, é um momento muito perigoso, é uma linha muito perigosa para a gente caminhar. Então o que nós vimos aqui é que ele se decepcionou. Mas o interessante de Elias, como deve ser com você, deve ser comigo, nós temos que correr para Deus. Porque o versículo vai nos dizer o seguinte aqui, no versículo 9, que diz que ali, o versículo 8 diz que ele se levantou, comeu, bebeu, com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, Elias correu para Deus. Ele correu para algo que dava uma referência a Deus, e ali ele ouviu Deus falando com ele. Isso é o maravilhoso, e é isso que nós temos que entender. E eu parei nesse ponto, se você esteve conosco, que ele correu para Deus. E o importante, você também. Então, se você está em um estado que você não sabe o que fazer, se está uma coisa já querendo te tomar, uma angústia, algo do tipo, eu digo para você: corre para Deus, porque a nossa tendência é se afastar das pessoas e se afastar de Deus. Elias não, ele correu na direção de Deus, ele foi ao encontro de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender, que independente do que tem acontecido, do que nós temos feito, não, é um termo esquisito, né? Mas eu digo assim: não desista de Deus. Mas desistir em que sentido? É o desistir de correr dele, abandonar a ele, deixar a ele. Então eu digo para você que se volte para ele, mais do que nunca, se volte para o Senhor. E aí nós paramos então aqui desse ponto. Eu quero dar continuidade disso aqui, porque tem algumas coisas, amados, que Deus ele tem, borbulhado aqui dentro de mim, e eu quero aproveitar esse momento, porque eu creio que nós vamos tocar algumas coisas, e principalmente nós vamos discernir algumas coisas do qual Deus ele está nesse momento fazendo, como ele está se manifestando, como o Espírito dele está se movendo. E isso é algo que você precisa estar atento diante de tudo. E também, de um certo modo, é como que você faz para se recuperar. Porque eu digo para você o seguinte: se há alguém me ouvindo agora, nesse momento, ou você me assistindo, achando, parece até clichê, mas não é clichê, porque a gente sabe que todos os dias existem pessoas desistindo de si mesmas. A gente sabe, amados, que todos os dias existem pessoas dando cabo à sua própria vida. Existem pessoas, amados, que estão na realidade, de alguma forma, tentando. E eu vou te falar uma coisa: a pessoa, quando tira a sua própria vida, não é que ela está querendo acabar com a sua vida, não. Ela quer acabar com o sofrimento que ela vem carregando. Então nós temos que até entender o ser humano, que não é que a vida dele não tem valor, não. Muito pelo contrário, tem muito valor. Só que ele não aguenta mais carregar aquele sofrimento, viver com aquele sofrimento. Então ele quer acabar com o sofrimento que ele vem carregando.
Então eu estou falando isso porque nós podemos estar alcançando tantas pessoas, níveis agora, e sem querer alguém nos ouve, e se de repente você que está agora nos ouvindo quiser compartilhar isso, compartilhe isso com alguém, marca alguém neste momento, que você sinta que está precisando, e que diz assim, que está pensando, você percebe que ela quer desistir da vida, ela está se isolando. É como aconteceu aqui com Elias. Olha o que diz o capítulo 19, no versículo 3, que diz o seguinte: quando ele ouviu aquilo, eu vou dizer para você que para as pessoas entrarem nesse estado de uma doença emocional, psíquica, sabe, da alma está afetada, amados, qualquer coisinha pode ser um estopim para isso. Porque às vezes a gente olha assim e fala assim: não, mas poxa, essa pessoa já passou por tantas situações. Mas é que ela já vem acumulando tantas situações. E às vezes uma coisinha de nada é o gatilho para desencadear muitas coisas. Então olha aqui, quando ele ouviu a ameaça, ele saiu correndo, fugiu para salvar a vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quer dizer, pessoas que estão enfermas na alma, e é lógico que se for uma opção é uma coisa. Às vezes nós até temos mesmo que ficar um pouco a sós, amados. Isso faz bem. Praticar a solitude é maravilhoso. Você ter um tempo a sós com você, com Deus, isso é bom, faz bem também. Agora, nós fazemos isso como uma disciplina, como uma prática espiritual, uma disciplina espiritual, chamamos assim. Agora, quando um ser que não quer ver, não quer estar no meio de gente, no meio de pessoas, não quer estar envolvido, observa-se e veja que isso é um sinal de alma adoecida. É um sinal disso, de se afastar. Porque, amados, isso é o oposto ao Evangelho. O Evangelho ensina o quê? Relacionamento. O Evangelho ensina o quê? Contato com pessoas. O Evangelho ensina o quê? Convivência. O Evangelho ensina isso. Eu estou dizendo isso porque existem pessoas que elas vivem. A gente tem falado tanto de isolamento social. Existem pessoas que já estavam isoladas há muito tempo em suas casas. Não é porque agora está se falando de isolamento social que as pessoas agora estão isolando. Não, existem gente que estão isoladas dentro das suas próprias casas, e existem pessoas que estão isoladas da sua própria família. Pessoas que vivem trancadas em seus quartos, pessoas que vivem nos seus cantos, pessoas que não conversam, que não saem, que não têm uma vida normal, porque isso não é normal. Então isso é um sinal do que? De alma adoecida, de alma que está enferma e que precisa ser tratada. Olha o sinal, ele começou a deixar pessoas no meio do caminho. Ele começou a deixar gente no meio do caminho, para trás. E o texto até fala o seguinte, que ele foi no versículo 9, e ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Quarto fechado, está um solão lá fora. Quarto fechado, porta fechada, quarto escuro, coberto. As pessoas começam a se isolar. Isso é sinal do quê? De alma adoecida. Alma adoecida. Então, amados, nós precisamos prestar atenção a alguns sinais de quem está à nossa volta. Por que eu estou dizendo? Porque é um momento que está exigindo muito, e aí é onde muitas pessoas observam e olham o seguinte: a única opção que eu tenho é essa, de tirar a própria vida. Então eu quero que você preste atenção. Você tem o Espírito Santo, você é a luz. Você de alguma forma, quem sabe durante essa semana ou durante esse mês, não sei, se você que está ouvindo agora isso, de repente você será utilizado para tirar algumas dessas pessoas dessas cavernas. Não, mas não tem que sair de casa. Não estou falando da questão de sair de casa, mas eu digo do isolamento que elas já vivem em si mesmas. Desses seres que já vivem encavernados em si mesmos. E agora é o momento que Deus está despertando alguns deles. E se você é alguns que está aí nessa caverna, eu digo para você: sai da caverna. Sai desse isolamento. Começa a se despertar. E aí a direção que eu começo a dar a você é algo que eu também presenciei na minha vida. No ano de 2017, amados. Algo semelhante a isso, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que é você, está tudo bem à sua volta, mas você não está bem com você mesmo. Não é falta de dinheiro, não é falta de família, não é falta de pessoas, de amigos, mas é algo dentro de você, que você não sabe explicar o que é que está acontecendo.
Por isso que o que eu estou dizendo para você é isso aqui. Eu vivenciei, eu entendi isso aqui. Mas nós precisamos se atentar aos sinais. E a gente sabe o que? A pessoa não tem apetite. O anjo diz para ele: come, come. Lembra? Vai lá, olha aqui, ó. Mas entrou pelo deserto, versículo 4. Um dia, basta, Senhor, e deitado em um arbusto. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. Falta apetite. Então eu vou dizer para você, nós estamos vivendo um tempo que podemos chegar no limite. E alguns estão chegando nesse limite, amados. Mas queridos, eu posso dizer uma coisa para você. Posso dizer para você. Por mais que tudo isso pareça o limite, mas eu digo para você que há uma vida além desses muros, desses obstáculos que você tem conseguido enxergar. Existe algo além. Porque é isso que depois, desses, como eu disse, esses sintomas, isso, o versículo 7 diz: e o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque a tua jornada é longa. Ou seja, meu amado e minha amada, você tem muita coisa para viver ainda. Você tem aí um caminho longo para viver. Você tem uma jornada longa para viver. Você tem muita coisa para passar nessa vida, para experimentar. Tem muita coisa ainda para você vivenciar. Então eu digo para você: acorda. Acorda. Para alguns estão achando que acabou, 2020 acabou, já era. Lembra do... Eu estou falando assim porque eu lembrei do Galvão, lembra lá no Tetra? Acabou, né? Tetra. Mas alguns estão dizendo: acabou, não sei mais o que eu vou fazer, tudo que eu planejei. Não, meu amado, não acabou não. A jornada é longa, tem muita coisa para nós vivermos ainda. Tem muita coisa para você experimentar, tem muita coisa para você vivenciar na tua vida. Tem muita coisa assim a fazer ainda. Você tem um caminho longo pela frente. Amém? Você tem. Mas você precisa o quê? Se recuperar, tomar os seus cuidados, para que você possa o quê? Dar continuidade, tratar a alma, para que você consiga o quê? Prosseguir. E como que isso aqui tudo foi tratado? E aí você vai entender uma coisa que estou aqui, está fervendo dentro de mim. E como que ele foi tratado? O versículo 4 diz o seguinte: mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um arbusto, pediu para si a morte. E o versículo 5 diz: e deitado debaixo de um arbusto, adormeceu. Então o anjo lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, à sua cabeceira havia um pão assado na brasa e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo então pela segunda vez veio, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amados, olha que interessante. Isso aqui eu vejo que é a maneira terapêutica que Deus tratou com ele. Como que foi a terapia na vida dele? Porque é o que a alma precisa. A alma, ela é algo mais processual. Ela processa as coisas, né? A alma é algo que ela, em algumas coisas ela esbarra e ali ela fica, sabe? E ela não entende o caminho que ela tem que prosseguir. Então aí às vezes você tem que voltar e repara e caminha. Aí o que está aprendendo e assim vai. Então é algo processual. Por isso que 2 vezes o anjo vem, toca ele, acorda, ele adormece, toca ele, acorda, ele adormece. Porque nós temos que entender que é algo processual, são etapas.
Por isso, amados, que quando nós estamos discipulando pessoas, tratando com pessoas, se você tem lutado pela conversão de alguém, ou você está tratando alguém doente, alguém que está enfermo, e qualquer nível que seja, nesse sentido, você precisa entender algo processual. E observa que ao longo desse episódio, você vê que Deus teve muita paciência com ele. Então quer dizer, ele come, volta a dormir, aí o anjo vem de novo, toca ele, dá um ânimo, encoraja, dizendo, tem muita coisa para você viver. Então nós temos que entender que será assim mesmo. Às vezes nós vamos chegar, anima, aí depois a gente parece que volta, e vamos, aí você parece que vai, não vai. E nós precisamos entender, é algo processual. Tanto você que percebe que você está sendo tratado, que você está sendo processado, que você está vivenciando algo desse tipo, então você precisa entender e compreender que isso é processual mesmo. São etapas a serem cumpridas, são etapas a serem vividas, são etapas. Amém? São etapas. Então não é porque não parece surtir efeito, já vamos desistir. Não, vamos lá, come, acorda, come. Volta a dormir, voltou, então vai lá, descansa de novo. Acorda de novo, volta. Vamos, ânimo, come. É algo processual. E como que nós precisamos entender isso? E quais elementos foram usados? Olha que interessante. O Senhor permitiu com que ele dormisse, descanso, com que ele bebesse água, se hidratasse e comesse pão. Olha, então vou dizer uma coisa para você, é interessante isso, mas parte dos nossos problemas emocionais ou psíquicos implica muito no nosso estilo de vida. Amém? O nosso estilo de vida, a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como estamos conduzindo o nosso dia a dia, a maneira como nós estamos se relacionando, tudo, a maneira que nós acordamos, a maneira como nós nos alimentamos e tudo isso. E aqui a gente observa o que? O anjo começa a implicar nele um estilo de vida, um ritmo de vida. Que coisa! Deixando ele descansar, se alimentando, olha só, acordando ele para que ele pudesse se alimentar. Ou seja, você precisa mudar o seu estilo de vida, mas nas questões mais básicas da sua vida. Ai, que forte isso, irmãos. Então quer dizer que o desequilíbrio tem começado porque de alguma maneira nós não estamos tratando com responsabilidade as questões mais básicas que sustentam a nossa vida, que nutrem a nossa vida. Porque nós estamos deixando de lado isso. Então se você tem pedido uma resposta, por que isso, por que aquilo? Ou seja, aquilo que é mais básico, o mais básico, dormir e comer, para manter-se a vida, nós estamos sendo negligentes com isso. É isso que Ele está nos passando. Oh Jesus, obrigado pela sua palavra. Estamos sendo negligentes, irmãos. Então Ele está dizendo para nós, não seja negligente nem com as questões básicas. Olha o estilo de vida seus. Observe isso. Observa. Amém. Agora é lógico que a gente pode levar no sentido natural da coisa, sim. No corpo, como eu disse, no corpo. Mas eu também quero trazer no sentido espiritual da coisa, porque sabemos que dormir também reflete o que é sobre descanso. E aí que está uma questão, amados. Será que nós estamos descansando no Senhor? Porque se nós não descansarmos no Senhor, por mais que a gente deite a nossa cabeça no travesseiro e durma, nós não vamos descansar, vamos acordar mais cansados ainda. Mais cansados ainda, irmãos. Se você é uma pessoa que não tem descansado, ou seja, tem acordado dia após dia preocupado com isso, preocupado com aquilo, carregando, parece um mundo nas suas costas, é lógico que por mais que você durma, por mais que você tire férias, por mais que você passe 24, 48 horas dormindo, sem fazer nada, você continuará cansado.
Então primeiro nós precisamos aprender, e aprender descansar, é algo que se aprende. Jesus diz: aprendei de mim. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele diz: e tomai o meu fardo. Como assim? Eu estou querendo tirar o fardo e colocando fardo. Fardo naquele tempo significa disciplina, discipulado. Ele está dizendo: olha, eu vou ensinar vocês a como encontrar alívio, a como encontrar descanso. Então descanso é algo que se aprende. Por isso que às vezes a gente fala assim, né? Você ouve assim: não se preocupe, confie em Deus. Aí você fala assim: mas meu Deus, eu queria tanto descansar, eu queria tanto mesmo, sabe? Confiar, mas eu não consigo. Eu tenho minha família, eu tenho aqui as minhas questões. Amados, descanso é algo que se aprende. Então você precisa aprender a descansar. E o descanso é fruto da confiança nele. E a confiança é fruto do conhecimento. Quando eu conheço, eu confio. Quando eu confio, eu descanso. Ok? Pegou? Quando eu conheço, eu confio. Quando eu confio, eu descanso. É simples. Você pode ter algo de valor, não sei. Imagina aí, você tem uma pedra preciosa. Seus filhos, por exemplo. Ou, sei lá, alguma coisa de valor para você. Você deixaria isso na mão de qualquer pessoa, aos cuidados de qualquer pessoa? Lógico que não. É lógico que você vai deixar na mão de alguém que você confia. Mas por que você confia? Porque você conhece. E ali você o quê? Descansa. Porque você sabe nas mãos de quem está. Vou dizer para você, tem muitas pessoas aí que, embora já experimentaram grandes coisas de Deus, mas ainda talvez não conheça a Deus. Não sabe quem Deus é. Então acorda. Amém? Acorda. Amém? Acorda. Por isso que, olha, o que vai ser que ele está dizendo? Descanso. Segundo, dizendo para ele aqui: coma pão e água. Amados, pão é aquilo que nos sustenta, alimento. Queridos, como que a gente alimenta o nosso ser? Comendo a comida, ok, perfeito. Mas o teu espírito e a tua alma, como é que você faz para alimentar a eles? Como que a gente faz? Palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como que a gente então nos alimenta, nos fortalece, nos edifica? A palavra. Então entra aí um momento em que eu preciso ter uma comunhão com a palavra, sabe, ouvir a palavra. E lógico, boa palavra, que também não é qualquer coisa também, amados. Que tem coisas que ao invés de nos encorajar, nos ajustar, nos coloca para baixo. Misericórdia. Então é lógico que não é qualquer tipo de palavra. E quando eu falo nos coloca para baixo, não é sentido que você tem que precisar de palavra toda hora assim: Deus é contigo. Não, não é nesse sentido não. Mas são palavras que não é a palavra de Cristo, não é uma revelação do Espírito, meu amado. Não é algo que provém dele. Amém? Não é algo que provém dele. Mas aquilo que vier dele, ou seja, aquilo que sai da boca de Deus, amém, e é isso que precisa me sustentar. Só que isso, como eu digo, é um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Descansar no Senhor. Qual é o estilo de vida? Me apegar à palavra, ler a palavra, no mais básico, palavra. Amém? Ler Bíblia. Coisa que crente hoje em dia não tem feito muito, não é verdade? Nem porções, não é? Ler Bíblia, ler palavra. Porque isso nos fortalece. Não sei se aconteceu com você, de você de repente passar a hora de uma refeição e você acabar de alguma maneira passando mal, desmaiando. Já aconteceu isso com você? Foi falta do quê? De alimento. Então, se alguns de nós estamos fraquejando, amados, estamos sem vontade no meio da jornada, no meio do caminho, é porque nós estamos deixando de nos alimentar. Estamos deixando de nos alimentar. Estamos deixando, de alguma forma, de olhar para aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Amém? E qual outro ponto que ele fala? A água. Olha que coisa fantástica. Ele fala do quê? Da água.
A água, a água. E o que é a água? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu coloco a água como a oração, mas ao mesmo tempo como o Espírito Santo. Mas por que oração e o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o Espírito é como um rio de água, de águas vivas. Porém, se nós quisermos experimentar desse rio, só existe uma maneira, uma vida de oração. Porque isso vai fluindo. Quanto mais nós praticarmos a oração e vivemos uma vida de oração, mais o fluir do Espírito nas nossas vidas serão maior. E aí é uma coisa interessante, que é o seguinte: a água é algo vital para nossas vidas. Logo está dizendo assim, o Espírito é algo vital para nós. É por isso que lá em Jó diz que todas as coisas vieram a existir pelo Espírito. Olha que coisa, dizendo, tudo que existe, o Espírito se fez presente nisso. Ele é que fez com que a coisa pudesse se manifestar, o Espírito. Então, amados, o que isso nos mostra? Como tem que ser o nosso estilo de vida e também a terapia que nós precisamos praticar. Para o quê? Para tratar a alma. Aí eu te digo, para por aí, não. Porque o texto vai dizer que ele foi lá para a caverna, versículo 9, e ali entrou na caverna. Então veio a palavra do Senhor dizendo, Elias, o que faz aqui? E olha que interessante, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e somente eu procuram tirar a minha vida. E Deus diz para ele, vem para fora. E o que é interessante, que de novo, aí Deus vem, fala com ele, né? Manifesta, ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, a tua aliança, derruba, tal. O que isso está mostrando para nós aqui, amados? Que Elias, ele começa a desabafar, Elias começa a colocar para fora. E aí, é por isso que a alma de muitos adoecem, porque vão guardando. Vão o quê? Colocando para dentro, ao invés do que? Colocar para fora. O que acontece no seu corpo se você come uma coisa ou ingere uma coisa que não te faz bem? Ou não te fez bem? O que acontece? Você vai o quê? Você vomita aquilo. O problema é que tem muita gente assim, que está ingerindo coisas, que está armazenando coisas, que não estão lhe fazendo bem. E ao invés de colocarem para fora, elas estão carregando isso dentro de si. Está aqui dentro. E é isso que está fazendo. Como diz, um revertério aí dentro. Então o que a Bíblia nos fala? Que o processo foi ele desabafar. Foi ele colocar isso para fora. Então o que nós precisamos observar nesse momento, amados? Que a gente precisa colocar para fora. O quê? O que nós estamos sentindo. Eu aprendi que num processo que eu passei, 2017, né, uma crise de ansiedade, o que me aliviava muito, o que ajudava muito, era quando eu colocava para fora aquilo que eu estava sentindo. Quando eu sentia aquilo, porque a tendência é se fechar. Mas não, coloque para fora. E se de repente você está lidando com alguém assim, você em alguns pontos vai precisar forçar ela a colocar para fora. A dizer o que você está sentindo. O que você está pensando. A dizer isso. Para quê? Para que ela se exponha mesmo. Ela precisa se expor. Ela precisa colocar isso para fora. Porque às vezes, amados, tem pessoas que acham que o que elas estão sentindo... Por isso que muitas adoecem. Porque elas acham que o que elas sentem não tem valor. E isso acontece porque às vezes lá na infância dela, o que ela sentia não era valorizado. Entende? Não é nada. Não está chorando. Engole o choro. E assim vai. Entende?
Então, às vezes nós crescemos achando que o que nós sentimos não há valor. Então, também logo eu também desvalorizo. E logo que a gente precisa entender que a alma, parte dela é emoção, parte dela são sentimentos. Então, se eu não valorizo o que eu sinto, se eu não valorizo as emoções, logo eu estou o quê? Desvalorizando uma alma. E aí entra aquele problema de aceitação, problema de aprovação, entra tudo nisso. E é isso que nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Pessoas que não se sentem aceitas, pessoas que querem a aprovação dos outros, que carregam carências. É o que nós estamos passando hoje, amados. É isso que as pessoas estão vivendo. Mas o que eu acho maravilhoso é que Deus aqui nesse momento, Deus então, o que está acontecendo? Fala. Fala, coloca para fora, expõe. E esse é o processo, é a maneira como Deus vai nos tratando, é a maneira como Deus, Ele vai nos curando. Por isso que aí eu entendo que a igreja, ela deve ser essa comunidade terapêutica, aonde ela precisa estar aberta, e aonde ela precisa o quê? Estar atenta e aberta para receber qualquer tipo de pessoas. Aonde elas vão contar as suas mazelas, as suas dores. E a igreja ouvir sem julgamentos, sem nada do tipo. Amém, amados? E a grande questão é que muitas dessas pessoas não estão lá fora, estão aqui dentro de uma igreja. Estão aqui dentro desse ambiente, dentro desse lugar. E será que elas têm esse espaço? Uma vez a minha esposa falou uma coisa e isso eu guardei no meu coração. Ela disse que nós vivemos tempos em que as pessoas não têm nem espaço para se arrependerem. E olha que o arrependimento, nós sabemos que é um dos fundamentos do ensino de Cristo, dos apóstolos. Arrependimento é a porta de acesso para o reino, da conversão. Nós cremos assim. Só que nós vivemos tempos em que nem numa igreja há espaço para arrependimento. Por quê? Porque as pessoas não podem errarem nunca. Porque se elas errarem, pelo amor de Deus, é difícil. Amado, eu vou dizer para você, uma coisa triste da igreja brasileira é isso. Parte dela, pelo menos. Que se alguém erra, coitado dessa pessoa, ela vai ser execrada. Por isso nós temos, amados, que ser como Deus. Olha o processo, como é que foi. Deus se abrindo. Fala, e ele falou por 2 vezes a mesma coisa, e Deus na paciência na mesma coisa. Mas o interessante, Deus estava tratando ele. Tudo bem, você falou isso, mas Deus chegava e falava, mas é o seguinte, Elias, é isso, Elias. Amém? Amém, queridos? Então eu digo para você uma coisa, se você está me ouvindo agora, a tua jornada é longa ainda. Deus tem muita coisa para tratar com você, para te direcionar, para falar ao seu espírito, amém? Tem muita coisa ainda para Deus te dirigir, para você viver em Deus. Mas se você é alguém que, graças a Deus, não, eu estou bem com a minha alma, pratique isso que nós passamos aqui. Essa terapia vai viver na sua vida. E se você está nesse estado, pratique isso também. Olha, se você precisar conversar com alguém, procure alguém de confiança que você precise conversar. Se de repente você quiser nos mandar uma mensagem, nos mande uma mensagem, vamos conversar. Mas não se sufoque, não se afogue nisso que está te sufocando, a tua alma, o que a tua alma vem sentindo. Não se sufoque nisso, não permita isso. E como Deus disse, versículo 11 do capítulo 19, e Deus disse, vem para fora, sai da caverna, vem para fora. Quando eu digo fora, não, mas estamos vivendo, não, eu sei, no momento pandemia eu sei, mas é disso que tem te engolido, sai disso aí, vem para fora, amém? Vem para fora. Eu quero orar por você nesse momento.
Pai, obrigado, Jesus, mais uma vez pela sua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos direcionado nesse momento. E Jesus, eu não sei aonde que isso vai alcançar ou onde irá tocar, Paizinho. Mas eu quero orar por essa pessoa e com essa pessoa, pedindo que o Senhor venha tocar essas vidas, venha tocar esse ser humano, venha tocar essa mulher, essa pessoa, Pai, que vem vivido um estado tão terrível, algo tão obscuro, Deus, que ela já não sabe mais como sair daí, meu Pai. Por isso, Deus, o teu Espírito é a luz, então venha iluminar essas trevas, venha iluminar a escuridão, que haja luz nessa vida, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço pela sua palavra, te agradeço pela tua instrução, te agradeço por tudo que o Senhor tratou aqui conosco, nesse momento, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem nos direcionado. Ainda não acabou, tá bom? Ainda tem muitas coisas que eu quero tratar com vocês aqui. E eu sei que Deus está restaurando a alma aí, está tratando conosco. E principalmente nesse tempo, que é um tempo onde está aflorando ainda mais as doenças da alma, ou a alma adoecida. É o que está acontecendo, tá certo? Então, se você precisar, conte conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você receba do amor dele, que você experimente das afeições do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, fique na fé, no amor e na graça. E tchau.